Olá, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a minha perspectiva de significador de pai. Aqui, a tradição ela mostra alguns elementos, né? O Sol, Saturno, que são significadores mais fortes de pai. Júpiter também, significador forte de pai. A casa 4 tem os que consideram o pai e a mãe. Já William Lilly diz que a casa 4 é do pai e a 10 é da mãe. Tem o lote do pai, que você também leva em consideração nesse sentido. Eu vejo que os significadores naturais, eles não deixam de perder a validade deles, né? E o lote, ele é o mais consistente em você conseguir identificar o pai. Até as características do pai. Por exemplo, geralmente o lote do pai, o planeta que está, mostra a personalidade que o pai tem. Então, nesse mapa aqui, o lote do pai aqui está em conjunção com Júpiter. Esse é o significador mais forte de pai, Júpiter. Você também pode ver que ele faz aspecto com o Sol, faz aspecto próximo também com a Lua. Esses 3 pontos são fortes como significadores de pai. E também o lote, esse outro lote aqui, pai D, aqui ó, se você der uma olhada aqui nos lotes, eu faço 4 lotes de pai. O primeiro é baseado nesse daqui de pai D e pai N. Pai D é lote baseado em nascimento diurno e N, nascimento noturno. Então, nesse mapa aqui, vai ser o pai N. Que esse pai puro aqui, ele vai estar já relacionado, distinguindo, né? Esses dois aqui não distinguem, são puros, né? Então, aqui, E esse outro lote aqui, pai Júpiter, ele é baseado de Sol e Júpiter, né? Isso geralmente é usado quando Saturno está combusto, né, pelo Sol. Então, usaríamos esse outro significador de pai, que no caso é esse aqui de cima, ele tem a conjunção Júpiter. Esses lotes, geralmente mostram de estar focalizado a energia típica daquela energia masculina, né? No caso aqui, outra característica do lote, ele transfere o significado, no caso desse aqui, para esse planeta, para esses 3 planetas. E esse outro lote aqui, é muito comum ele também ter uma significação. No caso aqui, nesse mapa aqui, é o mapa do pai desse nativo, a Lua está 19 de Touro, tá vendo? E aqui o pai noturno o pai diurno, né? No caso, está 19 de Touro. Então, se eu não tivesse feito essa divisão aqui, eu ia perder outra fonte de características aqui para eu definir o pai. E você pode ver essa característica em vários outros mapas que se funciona. Por isso que eu dou muita importância tanto ao lote para a parte da fortuna quanto do espírito. E também, por exemplo, se o lote do pai tivesse exclusivamente aqui na Lua e não tivesse expectando mais planeta nenhum, eu daria mais importância à Lua. Não é porque é o significador universal de alguma coisa, e sim porque o lote vai concentrar a energia naquele ponto lá que vai estar ligado àquele planeta. Tem até um mapa que eu estava estudando que os irmãos tinham o lote do pai em conjunção lote da mãe em conjunção a Marte, e a mãe, se você fosse pegar um mapa da mãe, ela é extremamente marciana. Quer dizer, isso mostra que o lote, ele mostra bem as características do pai, né? E da mãe, né? Então aqui, esse outro mapa que eu coloquei aqui é a Revolução Solar
da morte do pai desse nativo. E eu não vou me aprofundar na análise da Revolução Solar. Eu vou dizer por alto os pontos importantes em relação a esse tema que a gente está abordando aqui. No caso aqui, o regente do ascendente é Marte, ele está em Touro. Por acaso a profecção estava em Touro aqui, que é casa 8. Casa 8 é a casa relacionada a... Tradicionalmente eles colocam só como morte, mas ele tem uma relação com toda a perda que o nativo tem. Tudo que está aqui, que tem uma representação, uma significação e cai na casa 8, está relacionado à perda para o nativo daquilo. Então aqui, a perfeição estava na casa 8 aqui, e a casa 8 está, Marte está nela, e a regente também é descendente. E a gente viu que o significador mais forte de pai era Júpiter, e ele está fazendo um aspecto bem encerrado contra Júpiter, né? Que no caso aqui, esse é o aspecto mais tenso, mais problemático. Você vê que esse aqui foi o caso da morte. Tem duas oposições aqui, ó. E no caso, vai ter um caso de acidente que vai estar fazendo um trígono com Júpiter. No acidente, Júpiter vai estar na casa 12, relacionado ao acidente, e Marte vai estar aqui fazendo trígono. Quer dizer, é uma indicação que ele se safou, né? Então aqui, outra coisa que a gente observa, que a Lua aqui estava expectando o Sol, aliás, a Lua está expectando o Lote aqui, e a Lua aqui, ela está aflita por Saturno, está aplicando a Saturno, né? Outra característica aqui do mapa natal, a gente sempre tem que fazer um cruzamento de dados. No caso aqui, Pai e Morte está em Aquário, a 23, e a parte do espírito está a 22 de Aquário. Você vê a importância aqui da parte do espírito para indicar morte de pai. Outro ponto que a gente vê é a parte da fortuna junto com o espírito, né? Ó, ela está fazendo uma oposição ao Sol. O Sol está na casa 8 e está em conjunção com a parte do pai, aqui. Tudo está indicando aqui a morte de pai, né? E outra coisa interessante é que parte do pai ligada a Júpiter está em conjunção com a parte do pai aqui ligada a Saturno. E você vê que a parte do pai noturno aqui está 19 de Leão, né? 19 de Leão está fazendo uma quadratura com essa outra parte aqui, ó. Você vê que tudo tem uma relação, está correlacionado, né? O pai morte aqui está em conjunção ao parte do espírito aqui do mapa natal. E de uma forma superficial é isso, em relação a esse mapa relacionado à morte. Esse outro mapa aqui foi no ano que o pai do nativo sofreu um acidente de carro. Quebrou o fêmur, e quem viu o carro não acreditava que o cara tinha sobrevivido, né? Que o dono do carro tinha sobrevivido. Aqui você vê também que Júpiter, você vê que outra característica, uma característica, né, da Revolução Solar é que ela carrega as significações do mapa natal. Então Júpiter aqui, agora ele está na casa 12, casa de hospitalização, né? E em trígono, bem perfeito com Marte, que está vindo da 8, né? Outra coisa que a gente pode perceber aqui é que Mercúrio está num aspecto bem próximo aqui, com uma quadratura bem próxima com o Mercúrio, o regente do ascendente, né? Está em uma quadratura com Mercúrio, que aqui nesse mapa ele é o regente da casa 8. Aí o tema ligado a Mercúrio está tendo uma ênfase, né? Que é problemas. E você vê que ele é regente do lote do pai aqui, ó, que está em Gêmeos. E esses lotes, o lote também fazem aspectos entre si. Está fazendo oposição à morte do pai aqui. Como
houve esse trígono aqui. Não chegou a ser, eu acho que uma coisa fatal por isso, né? A do trígono. A parte da fortuna tem conjunção com o Sol. Você vê que está ativando o tema solar. A Lua está na casa 8. A casa 8, como eu disse, tem uma relação com a operação, né? E ela está conjunta com a cabeça do dragão. E o lote do espírito aqui está 22 de Áries, que aqui nesse mapa não aparenta estar em aspecto com nada interessante, mas 22 de Áries nesse mapa aqui tem relação à viagem longa, né? No caso foi um acidente através de uma viagem, né? Então, de uma forma rápida e geral, você vê que a gente consegue trazer, tem mais relevância a relação do lote para significar o pai, olhando o conjunto, do que só ficar engessado em teorias fixas, tradicionais, assim, né? Ou ficar limitado só a um lote, né? Então é isso. Depois eu vou fazer da mãe, do avô, mas depois eu descobri que uma relação com o lote da avó é interessante, para diferenciar avô e avó. Então é isso. Até o próximo vídeo.